Até algum tempo atrás, a sociedade, de uma maneira geral, encarava a saúde mental como uma coisa muito mística. E assim, acredito que na Idade Média e até mais pra frente disso, a saúde mental era uma coisa de... A gente tinha aqueles pacientes que tinham doenças mais neurológicas, como por exemplo uma doença de Alzheimer, onde o sujeito, quando viesse a falecer, na autópsia as pessoas abriam o crânio e viam que o cérebro estava com neurodegeneração, estava um cérebro encolhido, estava um cérebro com danos físicos, né? Só que naquela época, pelo fato de não existir o advento da neuroimagem ou a capacidade que a gente tem hoje de olhar os circuitos neuronais no cérebro dos pacientes, muita gente achava que sintomas de depressão ou sintomas de esquizofrenia eram loucura. Né? Vou abrir o episódio de hoje com uma pergunta bastante ampla e eu quero que você não se limite no tempo para responder. Como é que você verifica, como é que você avalia, como é que você pode nos explicar, assim, dissertar sobre essa lacuna que existe de produção de conteúdo desde uma época onde o sujeito com transtorno mental tinha como julgamento da sociedade. Infelizmente, em alguns nichos hoje ainda existem isso, mas a pessoa era basicamente vista como uma maluca, uma pessoa louca, ou uma pessoa fazida, ou exagerada, ou pessoa, enfim, qualquer outra coisa, com falta de caráter. Uma pessoa com esquizofrenia era um mentiroso, falta de caráter, para um lugar que a gente está chegando hoje com atendimento que seria o mais próximo, assim, de uma perfeição, com uma equipe interdisciplinar. Esse avanço, como é que ele se deu? Então, Esna, é ótimo começar com essa pergunta bem no episódio, porque a gente vê uma evolução da história da psiquiatria e da história dos transtornos mentais com o avanço do conhecimento científico. Né? Então, se a gente voltar 5.000 anos atrás, né? Então 2.000 anos antes de Cristo, nas primeiras civilizações que tinham registro, né? Que tinham linguagem, então no Egito Antigo, era exatamente isso que você falou. Os transtornos mentais eram vistos como possessões demoníacas. E os tratamentos eram através dos rituais religiosos. Né? As pessoas não viam a doença como outras doenças, como um sangramento, por exemplo, eles entendiam que aquilo era biológico, mas o transtorno mental não, era algo espiritual. Né? E quando a gente vai caminhando, por exemplo, para a Grécia Antiga, que a gente teve um filósofo, Hipócrates, né, que é considerado o pai da medicina, ele já considerou que todas as doenças, inclusive os transtornos mentais, eram por desequilíbrio entre os humores, né, que era a bile negra, a bile amarela, a fleuma e o sangue. Né? Eram os líquidos, né? Eram os líquidos do corpo. Né? Apesar da ideia dele ser equivocada, né, perto do que a gente tem hoje, mas ele foi o primeiro filósofo que começou a considerar que a depressão, a esquizofrenia, os transtornos psicóticos da época tinham origem biológica. E isso, 2.000 anos atrás, realmente é uma capacidade absurda de visão, né? Sim, não, o cara é genial, né? Hipócrates foi genial. E com isso, o que ele indicava, né, como tratamento, apesar de não ser médico? Atividade física. Olha só. Alimentação, o que a alimentação na época seria hoje a nossa alimentação mediterrânea, né? Seria mais ou menos parecido. E cuidados médicos gerais. Então, assim, Hipócrates foi realmente à frente do seu tempo, né? Ele foi tão à frente do seu tempo que na Idade Média a gente teve um retrocesso em relação a esse entendimento, né? Então, novamente, os transtornos mentais eram vistos como possessões, eram vistos como se fosse um castigo divino pelos seus pecados. Então, se você estava doente, era porque você pecou e você precisava ser punido de alguma forma. E nessa época da Idade Média foi onde começou assim, surgir os primeiros asilos. Né? Não eram nem as instituições psiquiátricas, eram asilos mesmo, porque eram depósitos de pessoas que eram tratadas de forma cruel, né? E não tinha uma visão de tratamento. Não tinha essa visão. Era uma questão mais de isolamento, retirada. Assim, exato. É retirado da sociedade. Então, essas pessoas não podem conviver com nós que somos normais, né? Na época era visto dessa maneira. Então, na Idade Média, a gente teve esse tipo de configuração em relação ao transtorno mental. Né? E é por isso que a gente hoje tem tanto preconceito com hospitais psiquiátricos, porque as pessoas elas remetem a essa ideia desses asilos na Idade Média, onde as pessoas sofriam e eram colocadas ali até morrer. Não tinham uma visão de tratar ou curar essas pessoas. Né? Aí, com o avanço no Renascimento, a gente teve
um avanço dentro... eles não chamavam de neurociências, mas existia um interesse muito grande pelo comportamento humano, pelo funcionamento do cérebro, né? No Renascimento, a gente teve essa época histórica. E teve um médico suíço, o Paracelsus, que ele começou a relacionar transtorno mental como a correlação entre o ambiente e a fisiologia, o biológico. Uhum. Então, ele começou a perceber que existia algo entre a interação entre a pessoa e o ambiente que adoecia a pessoa. E que também foi genial no sentido que ele foi muito à frente daquilo que eles tinham ali. Não tinha nada relacionado a comportamento humano, eles não tinham esses estudos na época, né? E depois do Renascimento, a gente teve a época do Iluminismo, e que a gente teve o Philippe Pinel, que hoje até tem instituições no Brasil que tem o nome dele. Rio de Janeiro tem. Rio de Janeiro, exato. E o Pinel, um francês, que ele começou a ver psiquiatria com um olhar mais humanizado, né? Então ele teve essa reforma. Isso, só pra galera ter uma noção, foi mais ou menos na época da Revolução Francesa, né? Exato. Impulsionado pelas ideias iluministas. É que quando a gente olha para trás na história, você já continua aí com a cronologia, só pra galera entender. Quando a gente olha para trás na história, a Idade Média foi um buraco intelectual. Porque existia muita repressão contra os intelectuais. E queimavam influência da Igreja Católica, era muito forte. Era uma né? repressão gigantesca, não deixavam os intelectuais falar, muitos livros eram queimados. Então, até é interessante quando você vai fazer um estudo sobre a evolução da saúde mental e dos estudos sobre o cérebro, estudos sobre o comportamento, geralmente na Idade Média você vê uma lacuna. Não tem, porque ou o livro não foi achado, porque foi queimado, ou não deixaram as pessoas fazer. Aí depois, com essa pressão de não permitir que os acadêmicos produzissem, que seria a liberdade de cátedra que os professores têm hoje, né? Essa pressão de não deixar que os acadêmicos produzissem, ela foi uma panela de pressão enchendo, impulsionada pelas ideias luministas, isso explodiu. E aí muita gente começou a publicar seus livros e estourou revoluções, como, por exemplo, talvez a mais expressiva seja a Revolução Francesa. E nesse meio, a psiquiatria também começou a dar um boom com o Pinel, né? E, inclusive, a partir desse momento, a psiquiatria começa a ser vista como uma disciplina dentro da medicina. Até, assim, século XVIII, não estava dentro do currículo obrigatório. Né? Se a gente pensar, não faz tanto tempo assim. Não faz. Né? É muito recente. Se você for olhar, comparando com as grandes disciplinas como física, matemática e química e filosofia, que estavam lá na Grécia Antiga, a psiquiatria é um bebezinho. Então, o Pinel, ele foi revolucionário dentro de uma época que realmente teve a Revolução Francesa, que foi um marco histórico muito importante, no sentido de não amarrar os pacientes, de ter um tratamento humanitário, né, de não ter tantas pessoas dentro de um mesmo espaço. E, assim, o que ele queria, na verdade, era um tratamento digno. Ele não estava pedindo nada demais, né? Ele estava falando para tratar as pessoas como as pessoas devem ser tratadas, né? Então, isso foi no século XVIII. No século XIX, a gente teve um dos psiquiatras mais importantes dentro da história da psiquiatria, que é um psiquiatra alemão que chama Emil Kraepelin. O Kraepelin, ele é conhecido como o pai da psiquiatria descritiva. O que aconteceu com ele? Ele ficou muitos anos, mas assim, décadas, dentro de sanatório. E ele era muito constante nas anotações, nas evoluções clínicas dele. Então, o que aconteceu, Wesley? Ele começou a ver um padrão de alguns transtornos na descrição. Então, ele fez, na verdade, o que a gente chama de história natural da doença. Ele pegou, esse quadro chegou assim, depois de 10 anos estava assim, depois de 20 anos estava assado. Só para a galera entender, numa época que não existia manuais nosológicos, né? Classificação de doença, como a gente vê hoje. Ele é pré-DSM. Exato. Ansiedade, depressão, TOC, TEPT, TDAH, esquizofrenia. Essa época era um cara que tinha disfunção de comportamento e algum problema que ninguém sabia direito o que era. E ele foi... Que legal, eu não sabia dessa parte. Eu sei da importância dele, mas não sabia que ele fazia muitas anotações. Sim, ele, na verdade, ele foi o precursor do DSM, né? Porque foi com base nessa classificação dele que deu o início, né, ao DSM. E assim, a gente está falando de 1890, 1900. Que legal, cara. Né? Então, ele teve essa constância em relação às anotações e começou a ver alguns padrões. Porque na época tinha esse estigma que você falou, Wesley, que louco era louco. O cara tem o quê? Loucura. E era esse termo que as pessoas usavam. Não tinha, o cara tem transtorno bipolar, ou o paciente tem esquizofrenia. Não tinha essa diferenciação entre os transtornos. E ele definiu, né, a grande obra dele foi definir duas doenças. Uma que ele chamou de psicose
maníaca depressiva, que deu origem ao transtorno bipolar. Então, ele começou a ver que tinha um paciente que ele tinha uma fase, um episódio que ele era eufórico, o cara não dormia e fazia várias coisas ao mesmo tempo, ficava ali com taquipsiquismo, e outra fase, o cara entrava no episódio depressivo. Ele descreveu isso. Hoje a gente tem o nome de transtorno bipolar, ou no CID, transtorno afetivo bipolar. Mas ele foi o primeiro que descreveu isso. E outra doença, ele descreveu como demência precoce, que deu origem ao termo de esquizofrenia, na verdade. Começa mais cedo. Começa mais cedo. O que ele percebeu? Que aquele paciente que tinha o primeiro surto psicótico aos 20, 22 anos, ele, naquela época, não tinha tratamento, né? A gente está falando de uma era pré-antipsicótico. Então, o cara que tinha esquizofrenia, ele ia morrer com esquizofrenia e ele não ia tratar disso. Então, a cada surto que ele tinha uma perda cognitiva. E é o que a gente vê na prática de pacientes que não fazem tratamento. Então, ele chamou de demência precoce, porque era uma demência que começava aos 35, 40 anos, justamente numa era que não existia tratamento. Então, o Kraepelin foi importantíssimo, porque ele inaugurou a psiquiatria descritiva. Então, ele viu o fenômeno psíquico, descrevia e começou a achar padrões. E foi com isso que foi criado hoje o DSM, que é a nossa classificação nos transtornos mentais, e foi através dele. Então, ele é um ícone, assim, da psiquiatria moderna, né? Depois do Kraepelin, a gente teve o Freud, pai da psicanálise, é um neuropsiquiatra, né? Não era nem neurologista, psiquiatra, ele era os dois, na verdade. Que ele começou a estudar que os transtornos mentais poderiam surgir através de traumas inconscientes e que a terapia seria descobrir esses traumas inconscientes para a pessoa não ter esse transtorno. Permitir que a pessoa falasse até conseguir fazer associações, né? Isso, e ele estudou muito a questão de neurose, psicose, a obra dele... apesar da gente questionar várias coisas com o avanço da cognitivo-comportamental, mas a obra dele foi muito importante para aquela época. Na época foi uma genialidade absurda. Assim. Ele falou muito sobre desenvolvimento infantil, sobre sexualidade. Realmente, para a época, ele era um cara bastante avançado. Inclusive, tem estudos, tem artigos publicados do Freud. Tem um particularmente legal que ele é intitulado Um Projeto para uma Psicologia Mais Científica, que ele acaba descrevendo, ou melhor, sugerindo como que era a arquitetura neuronal no cérebro antes do Santiago Ramon e Cajal descrever o neurônio. Ele já por acompanhar, talvez, ele era um médico, né? Era um cara que acompanhava muita neurologia. Então era um cara que estava na linha do conhecimento ali. Mas depois a gente vai avançando mais nessa... E ele se dedicou muito à obra dele, né? Então ele foi um médico que ele escreveu muito o que ele estava vendo, né? Ele teve essa preocupação de deixar a obra dele para frente, né? E o Kraepelin, que você citou, acho que não gostava muito dele, né? Eles não, tretavam. Porque são ideias diferentes, assim, né? E eles conviviam na mesma época, né? E um tava falando de uma psiquiatria descritiva e o outro tava falando de fenômenos inconscientes que dão origem aos traumas vividos. Então era uma coisa assim que é muito abstrato. E eu acho que é ali que começou o início da ramificação entre neuroses e psicoses e o que a gente tem hoje, que é o DSM de manuais, porque um estava descrevendo um transtorno maníaco-afetivo, um transtorno maníaco-depressivo e uma demência precoce que se tornaria esquizofrenia. E o outro já estava descrevendo de uma outra forma. Então, sim, o outro estava falando que era de pulsões internas. Então, assim, ficava muito... Até a maneira de classificar era diferente. Exato. Era muito diferente, muito diferente. E aí, depois do Freud, assim, de marca importante, a gente teve a quase inauguração da psicofarmacologia moderna, que foi através da clorpromazina, que é um antipsicótico, inclusive, que a gente usa até hoje, assim, em sistema público de saúde, porque é um antipsicótico muito barato, né? Que ano que foi, mais ou menos? 1952. Olha só. Olha como que é recente, cara. Sim, o primeiro antipsicótico, 1952, é muito recente. Ou seja, antes disso... Não tinha. Complicou. Não tinha. O que a gente tinha... É equivalente ao paciente que era diagnosticado com um transtorno diabético tipo 1 na época que não tinha insulina. Exato. Não tem que fazer. É uma sentença. É uma sentença. É uma sentença. Assim, prognóstico péssimo, né? Porque não tinha como tratar. E antes disso, os sedativos que tinham eram usados por anestesista. Os barbitúricos eram sedativos maiores, assim, calmantes assim, mais potentes, né? Não tinha essa intenção de tratar. Colocava o paciente para dormir, só. Perfeito. Né? E assim... Com o avanço da psicofarmacologia, outra medicação que inaugurou uma era foi o Prozac, né? Que é a fluoxetina. A fluoxetina é 1988. Olha como que é recente, né? Assim, E nos Estados Unidos foi
Sim, tem até um filme, eu não sei, eu acho que é um filme mesmo, que chama Geração Prozac. E aí tudo que é bom tem aquele boom, e eles não conheciam muito bem, eles sabiam para que a medicação servia, mas a população em si não estava entendendo o que estava acontecendo. Então virou a pílula da felicidade. As pessoas começaram a tomar sem indicação, porque elas queriam se sentir melhor, eu quero ser mais feliz. Aí tomava fluoxetina com esse intuito, o que a gente vê hoje que não faz sentido algum esse tipo de conduta. Então, assim, o que a gente vê na história do transtorno mental é justamente a gente passar de uma era em que o transtorno mental era visto como algo espiritual para uma era onde a gente já começa a ver a biologia por trás do transtorno mental. Né? Eu até acredito que vai chegar um tempo, não sei se a nossa geração vai conseguir ver isso, mas é que a psiquiatria e a neurologia vão ser quase que uma só. Porque a gente não vai conseguir distinguir o que é psiquiatra, no sentido do que é da mente e o que é neurológico, porque vai juntar uma hora.